Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sapoia. Sou professor de matemática da rede municipal de Natal. O meu sinal é um S, feito com a mão direita, levado ao bigode. Eu estou vestindo uma camisa de cor laranja, com a gola da cor cinza, uma calça vermelho, e hoje nós estamos aqui para a nossa aula de número 30. O tema da nossa aula é função quadrática e os seus gráficos. Nós já começamos função numa outra aula, que foi a função afim, e agora vamos ver uma outra função bem especial, que é a função quadrática. As metas da nossa aula. A primeira é reconhecer uma função quadrática. Olhar para ela e dizer se é quadrática ou não. A segunda meta é conhecer as propriedades de uma função quadrática. E a terceira meta é ficar apto a resolver problemas envolvendo elementos de uma função quadrática. Primeiro, vamos ver os elementos de uma função quadrática. Os elementos e algumas propriedades da função quadrática. Ela também é chamada de função de segundo grau, ou função quadrática ou função de segundo grau. A função quadrática ou função de segundo grau, como já falamos, é uma função que a lei de formação dela é um polinômio de segundo grau. Por esse motivo, ela também é muitas vezes chamada simplesmente de função polinomial de segundo grau. E a sua forma geral, toda função tem a sua forma geral. Olha o formato dela aí. Ela é uma função f de x que leva um conjunto, elementos de um conjunto A em um conjunto B, e olha a forma geral dela. F de x, como é a notação que nós estamos usando agora, f de x igual a vezes x agora ao quadrado. É um polinômio de segundo grau. Vezes x ao quadrado mais b vezes x mais um certo c. A, b e c são números reais. Podem assumir qualquer valor com um detalhe. Apenas o A não pode assumir valor zero. Nunca zero. Se for zero, a parte do x elevado ao quadrado desaparece e fica um polinômio de primeiro grau, então volta a ser aquela função que nós já estudamos, uma função afim. Então o A não pode ser zero. Então está aí a forma geral de uma equação de segundo grau, uma função polinomial de segundo grau ou função quadrática. É ax ao quadrado mais bx mais c. Olhe, note também que agora que nós continuamos com uma expressão algébrica, e agora ela cresceu. Vamos dar valores às variáveis e vamos calcular os valores numéricos. Pois bem, olha o detalhe aí que eu falei, o A tem que ser diferente de zero. Diferente desse igualzinho cortado. Bem, seguindo em frente, vamos falar sobre o gráfico de uma função quadrática. O gráfico de toda função de segundo grau é sempre uma parábola. Parábola é uma curva que tem o formato da letra U, que pode ser para cima ou para baixo. Nós vamos ver os detalhes quando é em cada caso.
varia essa concavidade, essa abertura dessa parábola, que é chamada concavidade, ela varia a posição da concavidade em relação ao eixo X, dependendo do sinal de A, do coeficiente do X ao quadrado, que é o A. Serão números. As posições do gráfico. O gráfico é sempre uma parábola, como já falei, olha, pode ser, tá aí a parábola, olha, uma letra U, pode ser com a concavidade voltada para cima, ou pode ser com a concavidade voltada para baixo. Como também já falamos, varia a posição da concavidade de acordo com o valor de A. Se A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A for positivo. Positivo é dizer que é maior do que zero. Se o A for maior do que zero, tá aí como se lê, então a concavidade é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Como é que se indica negativo simbolicamente? Usando a simbologia, A menor do que zero. Olha aí a leitura, lê-se menor que zero. A menor do que zero. Nesse caso aí, a parábola terá a concavidade voltada para baixo. Seguindo. Ela é uma função real, novamente. Então, agora nós não estamos mais trabalhando com aquelas funçõezinhas pequenas, que levam um conjuntinho pequeno no outro. Agora, real no próprio real. Ela está aí, como falamos, é uma função aplicada no conjunto dos números reais. É uma função f de A em B, agora, sendo o A um conjunto real e B um conjunto também dos números reais. Bem, tá aí como se diz, como se simboliza. É uma função f de x que está aplicada de R em R. Reais aplicada nos reais. A forma geral dela está aí só relembrando, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. B vezes c. B vezes x. O plano cartesiano. Como nós vamos montar o gráfico da função, nós temos que fazer um lembrete novamente do plano cartesiano. Novamente, faremos uso do plano cartesiano, no qual marcaremos os pontos que compõem a função. E vamos relembrar um pouco o plano cartesiano. Nós vimos que o plano cartesiano é um sistema de eixos ortogonais. Eles formam entre si um ângulo de 90 graus. O horizontal é o eixo X, o vertical é o eixo Y. São colocados de forma que ficam perpendiculares, um em relação ao outro. X é horizontal e Y é o eixo vertical. Primeiro quadrante no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrantes. Tudo isso aí já vimos, estamos relembrando rapidamente. Olha só, um exemplo. Considere a função real f de x, real, né? Está dizendo que vai ser aplicado o conjunto dos reais no conjunto dos reais. A função real f de x, sendo que f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Construa o seu gráfico. Já sabemos que para construir o gráfico, nós teremos pares que serão x e y. Só um lembrete. X ao quadrado. Lembre que x ao quadrado, a expressão é x ao quadrado menos 6x mais 5. Lembre que x ao quadrado não apresenta coeficiente, então esse coeficiente é mais 1. Apareceu aí. E lembre também que é multiplicação. 1 vezes x2 e tem também uma multiplicação aí no meio desse 6 e do x. 6x é 6 vezes x. Coloquei aí os dois pontinhos para lembrarmos que temos uma multiplicação na hora de
dá valores a x para calcular os valores de y. Bem, para ficar mais cômodo na hora do cálculo, também você pode botar, ao invés de f de x igual a 1x ao quadrado menos 6x mais 5, você pode botar só y igual a 1 vezes x ao quadrado menos 6 vezes x mais 5. Vamos dar valores a x para calcular os valores de y. Apareceu aí a tabelinha, aquela velha tabelinha dos valores, a tabela de duas colunas verticais, uma coluna primeira com x e a segunda coluna com os valores que encontraremos para y. Olha lá, vamos escolher alguns valores. Eu escolhi alguns valores estrategicamente. 1, 2, 3, o 0 e 2 negativos, menos 1 e menos 2. Escolhi poucos valores para não ficar tão grande. Bem, pega cada um desses valores, coloca no x da função e calcula o valor de y. Resolve as operações e calcula os valores de y referente a cada um desses valores escolhidos. Expressão algébrica. Então, fazendo aí, ó, vou trazer os valores, está aí a função, a expressão da função, f de x igual a 1 vezes x ao quadrado menos 6 vezes x mais 5. Os valores de x, está ali a tabelinha que já escolhemos, ó, 0, 1, 2, 3, 0, menos 1 e menos 2. Cada valor desse vai ser levado lá, ó. Tá aí, y igual a mais 1 vezes o x, que é 1 ao quadrado, menos 6 vezes o x, que é 1 mais 5. Então, resolvendo essa potência, 1 ao quadrado é 1, fica y igual a 1 vezes 1, menos 6 vezes 1 depois faz, mais 5. Agora só produtos. 1 vezes 1 dá 1, menos 6 vezes 1 dá menos 6. Fica y igual a 1, menos 6, o mais 5 repete. 1 menos 6 mais 5, quanto é que dá? Dá 0. 1 com menos 6 dá menos 5, sinal de diferença subtraída ao saldo maior. Menos 5 com mais 5 dá 0. Então, já temos o valor 0 lá. Levar lá para a tabelinha, o y, que vai corresponder ao valor de x igual a 1. Agora, quando o x for igual a 2, vamos lá, y igual a mais 1 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes o x, que agora está sendo 2, mais 5. Resolver a primeira potência, x ao quadrado, y ao quadrado, y é 2, 2 ao quadrado é 4, menos 6 vezes 2, mais 5. Agora só produtos. Y vai ser mais 1 vezes 4 dá mais 4, menos 6 vezes 2 dá menos 12, mais 5. Menos 4 com mais 5 dá mais 9, menos 12 com mais 9 dá menos 3. Na diferença, o cara é saldo maior. O próximo valor, y é, agora o valor 3. O x vai assumir 3. Então, y vai ser mais 1 vezes 3 ao quadrado, sempre olhando para a expressão da função. Menos 6 vezes o x, que é 3, mais 5. Fazendo, x vai ser 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes 3 mais 5. 1 vezes 9 é 9. Menos 6 vezes 3 dá menos 18, mais 5. Agora, y vai ser menos 9 com menos 18 dá menos... Mais 9 com menos 18 dá menos 9. Menos 9 com mais 5 dá menos 4. Levando os valores para lá. 1, obtivemos valor 0. 2 foi menos 3. 3 foi menos 4. Quando for 0, aí fica fácil. 0 ao quadrado é 0, vezes 1 dá 0, 6 vezes 0 é 0, 0 mais 0 mais 0 mais 5, dá 5. Quando for menos 1, de agora em diante ficou fácil, dá para fazer mentalmente. Menos 1 ao quadrado dá mais 1, vezes mais 1 dá mais 1, e menos 6 vezes menos 1 dá mais 6. Fica mais 1 com mais 6. Quanto é mais 1 com mais 6? Dá mais 7.
Mais 7 com mais 5, mais 12, apareceu o 12 aí. Quando for menos 2, menos 2 ao quadrado dá mais 4, vezes 1 dá mais 4. Mais 4, menos 6 vezes menos 2 dá mais 12. Fica mais 4 com mais 12 com mais 5, que dá 21. Tá aí a tabelinha pronta. Vamos pegar essa tabelinha e levar lá para o próximo slide para colocarmos esses pares ordenados no plano cartesiano e obter o gráfico. Olha aí o sistema XY, ó, o plano cartesiano, a tabelinha apareceu aí, trouxe de lá do nosso cálculo. Agora vamos marcar. O primeiro par ordenado foi 1 e 0. Então, lá no eixo X, uma reta. No eixo X é 1, 0. Então, está no 1 do eixo X. Apareceu o pontinho. Lá, agora o próximo par é 2 e menos 3. Mais 2 para X, ó, uma reta paralela ao eixo do Y, uma reta auxiliar passando no 2 do X, e uma reta auxiliar passando no menos 3 do Y, e paralela ao eixo do X. Onde elas duas se encontraram, está aí o próximo ponto da função. O próximo é 3 e menos 4, mais 3 e menos 4, está aí as duas retinhas, uma paralela a X, uma paralela a Y, onde se encontram, está aí o próximo ponto. O próximo é 0 e mais 5, era o mais 5 do eixo Y, é só botar um pontinho sobre o mais 5. O próximo é menos 1 e mais 12, menos 1 aí de X, mais 12 está lá fora do slide, não dá para alcançar, mas eu botei só para simbolizar aí, ó, mas está lá em cima, muito acima da telinha. O próximo é menos 2 e menos 21. Este aqui está muito mais longe, tá certo? Mas aí já dá para a gente ter uma noção da nossa parábola, ó. Outro par que foi mais 6 e mais 5, o ponto. E agora, ó, fazendo a parábola, está aí, ó. Veja que o valor de A foi mais 1. A parábola foi para cima. A concavidade voltada para cima. E essa parábola aí é o caminho onde você vai encontrar todos os pares ordenados que satisfazem essa lei de formação. Eles são infinitos. Está aí o gráfico da função. Esse ponto, olha uma coisa interessante aqui. Este ponto aqui, onde a função ela veio decrescendo, parou de decrescer e começou a crescer. Então, esse ponto aí onde a parábola faz a volta, deixa de descer e começa a subir, é o vértice da função. Cuidado para não dizer vértice, tem um acento. É vértice, é o vértice da função. Tá bom? Então, vamos dar andamento. Espero que tenham compreendido. Os zeros da função. O que são os zeros da função? Os zeros da função são os valores de x para os quais a imagem é zero, ou seja, o valor de y obtido é zero. Se eu substituir 1 e o resultado para y for zero, então esse 1 é o zero da função, é um dos zeros. A função quadrática, ela pode ter só um zero real, pode ter 2 zeros reais, ou pode ter nenhum zero real. Certo? Pode ter 2, 1 ou nenhum. Isso depende do valor do delta da função. O delta é referente à função. Lembrando que o delta é aquele valorzinho que nós já conhecemos ele lá das equações de segundo grau, que ele diz que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse a, b e c são os coeficientes da nossa função. Então, pega os coeficientes, calcula essa expressão, coloca nessa expressãozinha algébrica e já vamos saber dizer quantos zeros ela tem.
Se der um número positivo, ela terá 2 zeros reais. Se der igual a zero, exatamente igual a zero, ela vai ter 1 zero real. Se der um número negativo, ela não tem nenhum zero real. Sim, outra determinação, outra observação, melhor dizendo, para encontrar os zeros de uma função, você pega a expressão da função e iguala a zero. A lei de formação dela e iguala a zero. Resolve uma equaçãozinha de segundo grau que vai ser gerada e você encontrará os zeros da função. Tá bom? Muito bem. Os zeros da função são chamados x0. Temos vários valores de x, mas aquele especial que faz o y ser zero, ele é chamado de x0, representado por x0. Se for só 1, só tem um x0. Se forem 2, a gente costuma, para diferenciar, usar uma linhazinha lá em cima, uma aspas, tá bom? Uma aspa, ou duas. Então, uma aspa, x, uma linha, a primeira raiz. 2 aspas, acima do x, x, 2 linhas, ou seja, é a segunda raiz. Também, muitas vezes, não tem problema você colocar lá embaixo um índicezinho, x0, 1 e x0, 2. Não tem problema nenhum. Bem, as propriedades do zero da função. O que são esses zeros? Qual a interpretação? Os zeros são os pontos onde a função, a parábola, corta o eixo 0x. O eixo x. Tá bom? Bem, a outra, veja só aí uns detalhes aí, umas demonstrações. Aí o eixozinho x aparecendo, a parábola cortando aí em 2 pontos, ó. Ponto 1 e ponto 2, apareceu vermelhinho aí, onde ela tocou o eixo x. E aí estão o x0 linha e o x0 2 linhas. Quer dizer, o primeiro zero e o segundo zero da função. Na outra, novamente o eixo x aí, agora botando a parábola para baixo. Então, ela tocou aí novamente em 2 pontos, ó. Marquei os pontinhos onde ela tocou o eixo x. E aí nós temos a primeira raiz, o primeiro zero da função e o segundo zero. x0 linha e x0 2 linhas. Então, está aí qual é a interpretação dos zeros da função? São os valores de x, onde a função corta o eixo x em cima desses exatos valores. Pois bem, o vértice da função. Já falei que o vértice é aquele ponto onde a função muda o sentido, ela deixa de decrescer e começa a crescer. Ou então, se ela é para baixo, ela deixa de crescer e começa a decrescer. Onde ela faz a volta. Lendo aí, o vértice da função é aquele ponto no qual a função muda de sentido, ou seja, ela para de crescer e começa a decrescer, ou vice-versa, né? É um par xy também e é pertencente à função, claro. Pois bem, o zero, como é um par ordenado, ele tem as suas coordenadas. Então, vamos ver as coordenadas do vértice. Vamos representar o ponto por V. Já falamos que quando nós temos um ponto para marcar no plano cartesiano, usa uma letra maiúscula e o vértice. A melhor letra, eu acho a mais indicada, é o V. Bem, é um par ordenado, está aí os 2 parênteses. O x e o y. Como são valores atribuídos referentes ao vértice, x do vértice e y do vértice. Usa um Vzinho embaixo. Então, aí é o x do vértice. Como é que eu calculo o x do vértice? Você pode calcular ele com a ajuda dos coeficientes da função. O x do vértice, você calcula, é uma divisão, apareceu o traço fracionário. Em cima, você bota o b com o sinal trocado. Esse menos b significa troque o sinal de b. Se está menos 5, fica mais 5. Se está mais 5, fica menos 5. E sobre o que vai ter no denominador dessa fração? 2 vezes a.
Tá aí de novo uma expressão algébrica, como eu falei, elas vão sempre aparecer, uma expressão algébrica que as variáveis são os coeficientes da função. E o y do vértice é com a ajuda do delta, novamente é uma fração, uma expressão algébrica fracionária, em cima vai ser menos delta, que é aquele valor que acabamos de falar, e embaixo o denominador da fração é 4a. Duas expressões algébricas fracionárias. Bem, olha a interpretaçãozinha aí. Eixo x e eixo y, o plano cartesiano, a parábola e, ó, onde ela fez a curva. Ó, olha aí, esse ponto ali, esse ponto, ele tem essas duas retas auxiliares que eu botei, mostrando que o vértice, ele tem um x para ele e um y para ele. Esse x é o x do vértice, naquele lugarzinho verdinho, vermelhinho que apareceu ali, e naquele outro ali. Então, aí é o x do vértice e ali, ó, é o y do vértice. Outra situação é se ela for para baixo, eixo x e eixo y, tá aí agora ela mostrada para baixo. Lá, ali onde a função fez a curva, ó, vou passar uma reta tocando paralela ao eixo y, tocando o eixo x, uma reta paralela ao eixo x tocando o eixo y, exatamente nesse ponto do vértice. Tá aí o pontinho vértice. Então, vai tocar o eixo x ali naquele pontinho vermelho e ali naquele outro pontinho. Ali é o x do vértice e ali é o y do vértice. Agora, nós vamos ver nos próximos slides as posições possíveis, as possíveis posições que a parábola pode assumir. Tocando aí, no próximo slide. Posições possíveis da parábola. Então, os zeros da parábola. Se ela tiver 2 zeros reais, ela corta o eixo x em 2 pontos. Ou seja, se o delta for maior do que 0, ela tem 2 zeros reais. O delta é aquele valorzinho lá que você já viu. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá aí. O delta cortando em 2, se ela tem 2 pontos, que ela corta o eixo x, apareceu aí, ela pode ser para cima, que é o x' e o x duas linhas. E, como ela está para cima, é porque o A é maior do que 0. A outra situação é se ela for para baixo, ou seja, quando o A é negativo. Então, mas vai cortar em 2 pontos porque o delta é maior do que 0. Olha lá, x' e x duas linhas é positivo. A menor do que 0, negativo, porque ela está para baixo. Lembra, positivo para cima, com cavidade para cima, o A negativo com cavidade para baixo. A próxima, olha só, a próxima situação é quando não tem zeros reais. Então, a função não corta o eixo do x. Olha, é o caso de o delta ser menor do que 0, negativo. Calculou o delta, deu negativo, a função vai ser assim, ó, não toca o eixo do x. E o A maior do que 0, com cavidade para cima. Ou ela pode ser, não toca o eixo x, com cavidade para baixo, porque o A é negativo. Não tem x', não tem x duas linhas. Certo? A outra situação é quando ela tem apenas um zero real. Isso acontece quando o delta é igual a 0. Se o delta for igual a 0, só tem um zero real. Ou pode dizer que tem 2 zeros reais duplos. Ou seja, é quando o x' é igual ao x duas linhas. Aí chamam 2 zeros reais duplos, ou um único zero real. Então, nesse caso, ela toca o eixo x em apenas um ponto. Olha aí, apenas um pontinho, e é exatamente no vértice da função. E pode tocar em um ponto para cima, porque o A é maior do que 0, ó, de novo. Ou ela pode tocar em um ponto no vértice, tá? E o pontinho apareceu, só que agora é para baixo. Como é para baixo, é porque o A é negativo. Então, temos 6 posições possíveis para a palavra.
Tá bom? Pois bem. Algumas conclusões interessantes. Os valores A, B e C, como já falamos, são os coeficientes da função. São todos números reais. Só o A que não pode ser zero. O A, ele nunca pode ser zero. Já falei, A tem que ser diferente de zero, apareceu aí. O B, ele pode ser zero e ele é o coeficiente de x. Ele pode assumir qualquer valor, inclusive zero. O C também pode assumir qualquer valor, inclusive zero. E o C é o coeficiente de x elevado a zero. Ele também é chamado de termo independente, porque ele não depende da variável x. Tá bom? E ele é o ponto onde a função corta o eixo 0y, o eixo y. Se a função é x, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 5, então ela vai cortar o eixo y lá em cima no mais 5. A parábola vai tocar lá no mais 5, o y. F de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 9. Então, a parábola vai cortar lá no menos 9 do eixo y. Essas são as observações importantes que eu queria dizer a vocês. E a nossa aula acabou. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A função é muito bonita, a função de segundo grau. E até a próxima aula.